Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez nós estamos juntos e hoje de uma forma diferente, da minha casa para a sua casa, do meu lar para o seu lar, onde nós iremos fazermos a recapitulação da lição da Escola Sabatina, a primeira lição do ano de 2021. E para nós é um motivo de grande alegria e de grande satisfação saber que você será mais uma vez abençoado. Aproveite, compartilhe o nosso canal, clique aí no sininho e faça com que esse canal seja relevante não apenas para você, mas também para a sua pessoa conhecida, para o seu amigo, para os seus parentes, e que Deus continue nos abençoando sempre. Vamos nesse momento fecharmos os nossos olhos e buscarmos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com meu amigo, com minha amiga, para mais uma vez recapitularmos a lição da Escola Sabatina. Te pedimos as tuas bênçãos, a direção do teu Santo Espírito e te rogamos que tu nos conceda um feliz ano de 2021. Em nome de Jesus, amém. Nesse momento, nós iremos iniciar o nosso estudo, que tem como título Crise de Identidade, que se encontra exatamente o estudo geral da lição desse trimestre será do livro do profeta Isaías. É importante ressaltarmos que esse livro é um livro importante. Muitas pessoas conhecem alguns textos desse livro, que são textos relevantes, mas muita gente entende, poucas pessoas entendem o verdadeiro significado, o real significado do livro do profeta Isaías. Portanto, o texto é tão bonito que o próprio compositor Handel, ele compôs a música O Messias, o clássico da música clássica mundial, que sem sombra de dúvida foi uma música muito inspiradora para muita gente. E nesse contexto é importante também levar para você a seguinte reflexão. O verso para memorizar se encontra em Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, que diz o seguinte: venham, pois, vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, eles se tornarão branco como a neve. Ainda que sejam vermelho como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve. Sem sombra de dúvida, esse texto traz uma reflexão sobre um pecado grande do povo de Israel, o povo de Judá, o povo escolhido de Deus. Esse povo, ele não estava mais atendendo aos pré-requisitos estabelecidos pela palavra de Deus, estabelecidos por Deus para a sua nação, para o seu povo. E, portanto, Deus ele faz um apelo para que aquele povo ele não seja excluído dos seus propósitos, para que aquele povo não seja desmerecido dos propósitos de Deus em decorrência dos grandes pecados que eles estavam realizando. E os capítulos de 1 a 5 do livro do profeta Isaías servem como um introdutório do livro do profeta, para dizer as linhas gerais do qual o texto vai abordar. Eles descrevem não apenas a condição vil da sociedade israelita em geral naquele contexto, mas também a condição espiritual do povo. E o foco mais importante, o foco principal que o texto e que o livro ele vai abordar nesses primeiros capítulos, que vai ser exatamente a introdução, a condição espiritual de Israel, que exatamente se constitui a ênfase principal do livro do profeta Isaías, a condição de pecado. É como eles estavam vivendo como animais, um animal que não quer atender, ou melhor, o animal muitas vezes atende melhor atende melhor a Deus do que o próprio ser humano. E infelizmente o povo de Israel estava se desviando dos propósitos de Deus, uma desobediência, e nós sabemos o que aconteceu ao longo da história. Sucessivamente, ao que diz o profeta Isaías, veio o cativeiro. A religião do povo estava totalmente corrompida. Em que sentido? Eles realizavam todos os rituais, mas o vazio existia, porque era um ritual que não significava aquilo que deveria partir do coração, mas simplesmente um ritual que não atendia os pré-requisitos da adoração estabelecido por Deus. E o que nós vamos tratar neste momento é uma pergunta que é importante. Existe esperança em meio de uma situação de irracionalidade, em meio a uma situação de desvio de conduta moral, ética e religiosa do povo de Judá? A resposta é sim. E por que o sim? A razão desse sim é a razão pela qual
alguns chamam o livro do profeta Isaías do Evangelho do Antigo Testamento. Por que o Evangelho do Antigo Testamento? A palavra Evangelho significa boas novas. O que é boas novas? Boas notícias. É as boas notícias de Deus para o seu povo. Então, em que pese a condição espiritual do povo de Israel, Deus estava oferecendo para ele o perdão e a salvação para os seus pecados. E Deus, com seu caráter amoroso, bondoso, restringe-se a destruir o seu povo, mas oferecer para ele uma segunda oportunidade, oferecer para eles aquilo exatamente que eles nem esperavam da parte de Deus, a sua bondade, o seu amor e a sua misericórdia. Então, portanto, no capítulo 1 do livro do profeta Isaías, do versículo 2 até o versículo 3, diz o seguinte: criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. Note bem, o boi conhece o seu possuidor, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não me entende. Que coisa triste, que coisa lamentável. O povo, né, estava pior, como eu falei anteriormente, do que os próprios animais. E aqui ele ilustra com o boi, que o boi conhecia exatamente o seu possuidor, o seu dono, mas o povo de Israel não conhecia o seu Criador, o seu Deus, o seu mantenedor. E nesse sentido, né, é exatamente extremamente importante que nós entendamos essas questões pertinentes, que, contextualizando com o tempo atual, é preciso que nós venhamos escutar a voz de Deus. É preciso que nós coloquemos Deus em primeiro lugar. É preciso que nós entendamos que nós não devemos tomar atitude como um animal, ou pior do que um animal que não escuta a voz e o chamado de Deus. Vamos agora ao primeiro tópico da lição. O primeiro tópico da lição, ela traz o seguinte ponto: escutem, ó céus. A abordagem está exatamente em Isaías capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 9. E no versículo 2 do capítulo 1, diz o seguinte: ouçam, ó céus, escutem, ó terra, pois o Senhor falou. Criei os filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Que coisa triste e lamentável, você criar um filho com todo amor, com todo carinho, com toda dedicação, e ele se rebelar, e ele se revoltar para com você, sem que você saiba o motivo concreto, o motivo real. Ah, meus amados, da mesma forma que nós, como seres humanos, nos sentimos nesse contexto, imagina o Deus Criador, amoroso e bondoso, Criador, quando se depara com a rebeldia, com a rebelião do seu povo. E nesse sentido, na breve introdução do livro do profeta Isaías, o profeta identifica o seu autor, o que é exatamente o profeta Isaías, como filho de Amós. A fonte de sua mensagem, uma visão, e o assunto: Judá, a capital de Jerusalém, durante o reinado de 4 reinos, a rebelião desse povo, mas a demonstração do evangelho, que é a tônica do livro profeta Isaías, as boas novas que Deus oferece para esse povo rebelde. Ele também identifica o público primário como o povo de seu país, durante o tempo em que ele viveu. O profeta falou com o povo acerca da condição e do destino dele. Então o profeta falou como a voz de Deus para o povo, na tentativa de fazer com que o povo conhecesse e reconhecesse os seus pecados. E quais eram os pecados de Judá? Judá abandonou o Senhor, esse é um ponto interessante, e blasfemou o Santo de Israel. Esse é um primeiro ponto. Outro ponto: como consequência, sua terra e cidades foram assolados, as lavouras estavam sendo devoradas e destruídas por estrangeiros. Em decorrência da desobediência, então, Deus aos poucos, não é que Deus se afastou do seu povo, mas o povo se afastou do seu Deus. Se Deus não tivesse intervido e deixado alguns sobreviventes, a terra de Judá teria sido destruída como Sodoma e Gomorra. Nós conhecemos a história dessas cidades que foram destruídas com fogo que desceu do céu e só restou dessas cidades cinzas. E se não fosse a mão poderosa de Deus, se não fosse a bondade de Deus, o zelo de Deus,
esse povo teria sido destruído. Vamos agora ao segundo tópico da lição, ritualismo podre, que se encontra entre o capítulo 1 do livro de Isaías, versículo 10 até o versículo 17. No livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículo 11, diz o seguinte: para que me oferecem sacrifícios? Pergunta o Senhor. Notai bem, para mim chega de holocaustos, de carneiros e de gorduras de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Já pensou você ir para a igreja, oferecer o seu culto a Deus, cantar, louvar, levar suas ofertas e Deus dizer que não se agrada? O povo, a Bíblia diz que esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está longe de mim. Muitas vezes nós estamos fazendo para Deus, mas estamos fazendo sem a espiritualidade necessária. E o nosso ritual, ele não agrada a Deus. A nossa adoração não agrada a Deus. A nossa adoração não nos eleva a Deus. E Deus, ele se sente muito triste. E aqui o profeta faz uma pergunta enfática: por que vocês me oferecem sacrifícios? É como se Deus estivesse dizendo: não adianta vocês oferecerem sacrifícios dessa forma. Esses sacrifícios de vocês não vão chegar até os céus. Meus queridos, que nós possamos oferecer sacrifícios que agradem ao nosso Deus. Vamos agora ao terceiro tópico da lição, argumento do perdão. Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, que nos diz: venham, vamos refletir juntos. Diz o Senhor: embora os pecados de vocês sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, eles se tornarão. O que é que Deus está dizendo? Não aceito esse tipo de sacrifício. Esse sacrifício é podre. Esse sacrifício, para mim, não tem nenhum valor. Mas eu digo para vocês que estão em pecado, que vocês venham, que eu quero tornar o pecado de vocês e quero fazer com que eles sejam lançados na profundeza do mar. Eu quero perdoar os pecados de vocês. Eu quero que não fique nenhuma sombra de pecado. Deus quer oferecer para a gente o perdão, a salvação, mas acima de tudo Ele quer limpar os nossos pecados, lançar nas profundezas do mar. Quando Deus perdoa, Ele perdoa. Ele não vai ficar passando em rosto na nossa cara de maneira nenhuma. Deus quer nos perdoar, Deus quer nos limpar. É o que nos traz o texto das Sagradas Escrituras. Vamos agora ao quarto ponto da lição da escola sabatina. Comer ou ser devorado, que está aí entre os versículos 19 a 31 do capítulo 31. Do versículo 19 ao 20 diz: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão o melhor fruto desta terra. Mas se resistirem e forem rebeldes, serão devorados à espada, pois o Senhor é quem vos fala. Meus queridos, se nós estivermos dispostos a obedecer ao Senhor, Ele tem o melhor a oferecer para mim e para você. Mas se nós não estivermos dispostos, nós seremos destruídos. E Deus, Ele não vai destruir ninguém, porque Ele tem prazer em destruir. Ele vai ter que destruir, porque não existe nenhuma afinidade entre Deus e o pecado. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele aborrece o pecado. Veja como é importante. Deus está oferecendo para mim e para você o resgate no maior plano que foi estabelecido na história desse universo, que foi o plano da redenção, que na lição desse trimestre nós iremos estudar como Isaías mostra o grande plano de resgate de Deus, comparado até com Ciro, que foi o libertador do povo de Israel, exatamente do cativeiro Babilônia. O profeta Isaías não só profetizou esse resgate, como ele também disse quem seria o resgatador. E esse resgate, ele é comparado ao último resgate da história desse mundo, quando Deus, através de Jesus Cristo, voltará a esse mundo com poder e grande glória para levar os seus filhos. Então, Deus está oferecendo para a gente bênçãos, né? Bênçãos, mas bênçãos sem medidas, mas infelizmente maldição em caso de rebeldia. O que Deus ele quer dar é o perdão, a salvação. A maldição, ela vem em consequência da nossa irresponsabilidade, do nosso próprio pecado. Agora, o quinto e último tópico da lição: um sinistro cântico de amor, que é exatamente uma parábola ali no capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 7 do livro do profeta Isaías. Vejamos o versículo 7, o que nos diz: pois bem,
A vinha do Senhor dos Exércitos é a nação de Israel. E os homens de Judá são a plantação que ele amava. Ele esperava justiça, mas houve derramamento de sangue. Esperava retidão, mas ouviu gritos de aflição. O que Deus esperava de mim e de você? O que Deus espera de mim e de você? Né? Ele nos ama com amor intenso, Ele nos ama com sua mão poderosa, Ele provou que ama. Lá em João capítulo 3, versículo 16 diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nesse contexto dessa parábola, ele coloca como se nós fôssemos uma plantação de uva, cultivada, regada pelo Senhor, cuidada pelo Senhor. O que é que Ele espera de nós? Ele espera de nós é que nós o reconheçamos como aquele que nos plantou, que nos regou, que cuidou da gente. Deus é o Senhor da vinha, e a vinha que produziu uvas bravas é o povo de Deus. Veja bem, o que é uva brava ou uvas bravas? São uvas imprestáveis para comer, uvas que não prestam para nada, né? Então, portanto, o Senhor da vinha fez de tudo o que estava a seu alcance para que fosse produzido uvas boas. Porém, ainda assim, ele produziu uvas bravas. O Deus maravilhoso, o cultivador, é aquele que estava cuidando, ele fez tudo para que nascesse uvas boas, mas infelizmente nasceu uvas imprestáveis. Portanto, a vinha não servia para mais nada, senão para ser destruída. E portanto, o que é que Deus quer fazer por mim e por você? Ele quer nos resgatar, Ele quer nos fazer que nós permitamos que Ele faça de nós uva boa, uva prestável. E a gente sabe o significado da uva sai o suco de uva, e do suco de uva sai aquele mesmo suco de uva, aquele mesmo vinho que serviu para introduzir o primeiro milagre de Jesus. E o suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado na cruz do Calvário para nos salvar. Nós somos a coisa mais preciosa, mais linda que existe no mundo, aos olhos de Deus. E nós não podemos perder essa oportunidade, sendo um bicho brabo, sendo uma uva imprestável. Não, meus queridos, nós precisamos ser o que Deus deseja que nós sejamos nesse mundo escuro de erro, pecado e morte. Você entendeu? Se você entendeu, eu faço um apelo a você. No ano 2021, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Desejo que Deus nos abençoe, que Deus faça com que o livro de Isaías seja uma bênção para nós estudarmos no primeiro trimestre do ano de 2021. Continuo orando por você, continuo pedindo a Deus para que Deus faça um milagre na sua vida, na minha vida. E que Deus, Ele ilumine a nossa caminhada, ilumine a nossa família, ilumine a nossa história, fazendo com que nós sejamos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo, e derramou o seu sangue na cruz do Calvário para nos salvar. Chamo você, convido você agora para fazermos uma oração. Vem comigo na oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos por mais uma recapitulação da lição. Abençoe o meu amigo, a minha amiga. Neste momento nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Um abraço, que Deus continue nos abençoando sempre.